Olá, queridos ouvintes e amados irmãos em Cristo. A paz do Senhor esteja com vocês neste dia lindo que Deus nos fez. Amém? Não reparem minha voz, que hoje estou um pouco rouca, mas não impede de eu passar a palavra de Deus à frente. Amém? Falarei hoje sobre a igreja primitiva, não muito, um pouco sobre a igreja primitiva, e no final, fica até o final, viu? Porque hoje falarei também sobre a igreja dos tempos, dos nossos tempos, né? Amém? Antes, deixa seu joinha, se inscreve se não é inscrito e compartilha a palavra de Deus. Amém? Pois fique até o final. A palavra de Deus é interessante. Ouça sempre o que Deus tem a dizer ao seu coração. Então, a igreja primitiva havia amor, união entre os irmãos, né? Não tinha acepção de pessoas, não existia grupinhos, nem panelinhas isoladas dentro da igreja. O corpo de Cristo era um coração e a alma. Tinham preocupação uns com os outros, com as viúvas. Os apóstolos eram dedicados somente à obra de Deus. Havia divisões justas para que pudessem atender aos necessitados, às viúvas, né? E se houvesse um enfermo, chamava o presbítero para orar o enfermo. Vamos ler em Atos 4:32, Atos 4:32 ao 35, e depois o Atos 6, de 1 a 5, e também Tiago 5, 13 e 14. Leituras curtas, mas importantes. Vamos lá. Atos 4:32 a 35 está escrito: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho de ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés do apóstolo. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tivesse necessidade. Amém, queridos? Vamos ver. A união, existia união, existia amor, né? Como eu disse. Vamos ver agora em Atos 6, de 1 ao 5. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E
Quanto a nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Amém, queridos? Então, houve uma distribuição correta, né, justa, para que pudessem ajudar ao necessitado, né, sem colocar toda a carga nos principais, que eram os apóstolos. Enquanto eles estavam na igreja trabalhando, os apóstolos pregavam a palavra de Deus, né? Era o ministério deles, sair pregando a palavra de Deus, anunciando a ressurreição de Jesus. Lindo, não é? Agora vamos ler em Tiago 5, do 13 e 14. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Amém, queridos? Então, como vemos, né, a igreja tinha verdadeira união. Eram realmente o verdadeiro corpo de Cristo, né? E hoje, que tipo de igreja estamos presenciando? Algumas igrejas não respeitam a vontade de Deus, deixando as coisas do mundo entrar nas igrejas. Membros que andam imitando a moda mundana, levando jovens a aceitar se vestir como a moda de estilistas homossexuais. Eles não percebem e não sabem que quem faz essas modas são os estilistas homossexuais. E seguem, né? E as mulheres que se vestem sensualmente, usa saias compridas, né? Como se tivesse decente, cobre embaixo e deixa metade do seio de fora. E as calças compridas chupadas no corpo, mostrando toda a silhueta do corpo, levando os homens a pecar. E elas pecam duas vezes, né? Por estar vestida sensual e levando os homens a pecar. Não sabem que a sensualidade é pecado? Que não vai entrar no céu? Pois é, pelo jeito não sabem, né? Eu tenho um vídeo falando cada significado de cada pecado bíblico. Se fosse você, eu ia procurar saber quais são esses pecados. A igreja de hoje, né, dá importância aos que lhe interessa, fazendo acepção de pessoas. Por isso que há panelinha, grupinhos isolados, né? E ali o resto se isola, fica quietos, estão aí, estão na deles. Não há realmente o verdadeiro corpo de Cristo. Presbíteros que não se dedicam só à obra de Deus, né? Muito menos, não se dedicam à obra de Deus e muito menos a saber como estão as ovelhas de Cristo da sua igreja. Se a pessoa está enferma, não vai procurar saber, não pergunta, não quer saber. Você está bem, está melhor, não procura vir orar. E assim é a igreja de hoje, né? Por quê? Tudo isso é bíblico, na verdade, né? Está escrito que o amor de muitos se esfriaria. E realmente, o amor está se esfriando de todos, não é? A atenção é para aqueles que são chegados. Se você não é chegado, você está na igreja, mas se você não é chegado ao grupinho,
então você está fora, tá? Não faz parte do corpo para eles, mas fazemos parte para Deus, isso que é importante, né? É o que mais vale é o nosso coração, a intenção do nosso coração dentro da igreja para com Deus. E não se preocupar, né, com os irmãos. Pelo contrário, orar por eles, para que Deus abra os olhos espirituais deles, não é mesmo? Então, infelizmente, está escrito também que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Amém, queridos? Feche teus olhos e vamos orar comigo. Pai eterno, Deus de amor e justiça, perdoa os nossos pecados. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais. Abra, Senhor, os olhos espirituais do teu povo. Que os líderes da igreja levem a sério, papai, com respeito às tuas palavras. Que membros venham reconhecer que temos que fazer a diferença no mundo e não o mundo nos modificar. Ajuda-nos, papai, a andarmos em obediência às tuas palavras, a andarmos em santificação, pois sabemos que sem santificação ninguém verá a Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, aleluias, glórias a Deus. Queridos amados, Deus abençoe vocês. Abra os olhos espirituais, busque a verdade, leia a palavra de Deus, para não ser enganados e não deixar-se enganar. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Deixe seu joinha, espalhe a palavra de Deus, trabalhe no reino de Deus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.